Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Meu nome é Raquel Estácio e estou aqui para compartilhar com vocês a respeito do tema da semana. Passamos a semana toda falando a respeito de criação de filhos e hoje eu quero compartilhar com vocês algo que está lá no Salmo 127, nos versículos do 3 ao 5, que é um texto muito conhecido quando se trata de filhos, que diz assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nem aqui Deus nos mostra duas analogias a respeito de filhos. Primeiro, que eles são herança, mas Deus nos fala também que filhos são flechas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Sabemos que a flecha foi feita, foi preparada para alcançar um objetivo, que é atingir o alvo. Da mesma forma, Deus nos deu os nossos filhos com um propósito específico que já está definido desde a criação do mundo, que é expressar a Deus. Nós precisamos, como pais, ter clareza disso, ter clareza do alvo para o qual Deus propôs para os nossos filhos, o propósito que Deus tem para eles, para que possamos, a partir daí, exercer o nosso papel de atiradores dessas flechas e alcançarmos o objetivo proposto. É preciso saber que nossos filhos têm esse propósito específico. Nós não tivemos os nossos filhos, Deus não nos deu para eles somente estudarem, terem uma profissão, nem ganharem dinheiro ou fazerem aquilo que vem na sua mente. Não, nós não somos igual ao mundo. Nós sabemos que da mesma forma que nós não somos igual ao mundo, os nossos filhos também não deveriam ser, pelo menos. Então nós deveríamos exercer esse nosso papel, cumprir essa nossa missão de forma intencional, sabendo que Deus tem esse propósito para eles. O Salmo 127 nos fala o seguinte, que os filhos são flechas, os pais lançam as flechas, mas é Deus quem define o propósito. E para nós alcançarmos o objetivo de forma bem sucedida em relação a esse lançar dessas flechas, eu quero compartilhar com vocês 4 aspectos desse lançamento dessas flechas que Deus nos deu. O primeiro aspecto é o seguinte: para nós acertarmos o alvo, primeiramente precisamos enxergar esse alvo com clareza, para que a gente, para atirar algo, não tirar o alvo, nem não atirar uma flecha, nós precisamos primeiro ver onde que está o alvo, qual é o alvo, E esse é o primeiro passo para que nós possamos alcançar o objetivo. Sabemos que quando brincamos, quem já brincou de tirar o alvo, às vezes a gente não consegue, chega perto, não acerta bem no centro, mas a gente precisa saber onde ele está para a gente continuar tentando até acertar o alvo proposto. E nós, de forma geral, nós já sabemos qual é. Eu falei um pouco antes, Deus já nos deu os nossos filhos para que eles fossem expressão do Senhor, para que eles expressassem Deus aqui na terra, expressassem o reino de Deus onde eles estiverem. Então, de forma geral, a gente já sabe qual é o objetivo. Quando a gente se empenha em lançar os nossos filhos para o Senhor, em mostrar quem Deus é para os nossos filhos, em fazer com que eles desenvolvam esse relacionamento com Deus, os alvos específicos, ou o propósito específico vai sendo apresentado para nós com mais clareza na vida dos nossos filhos, Esse é o primeiro passo para sermos bem-sucedidos no atirar essas nossas flechas. O segundo aspecto desse atirar flechas os pais são os que direcionam as flechas, mas é Deus quem define o alvo, ou seja, direcionamos, mas quem define aquilo que os nossos filhos vão ser é o Senhor. Às vezes queremos tomar decisões pelos nossos filhos. Nós queremos, às vezes, dizer, não, ele vai ser aquilo, não, eu vou preparar ele, ele vai estudar para ser um médico, para ser um advogado. Mas às vezes Deus tem outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente sonhou. Mas quando a gente tem clareza que a gente só está aqui para direcionar os nossos filhos para o alvo que Deus estabeleceu, nós vamos buscar direções claras de qual propósito é, para que possamos ser intencionais nesse processo de atirar a nossa flecha para atingir esse alvo. Depender totalmente do Senhor para isso faz toda a diferença. Não querer estabelecer as metas, mas pedir ao Senhor que nos direcione quais são
nem os objetivos, o propósito que Ele tem para os nossos filhos, para que a gente possa cooperar com Deus, para que isso se cumpra na vida dos nossos filhos. Nem o nosso entender que quando a gente apresenta os nossos filhos para o Senhor, nem coloca ele diante desse relacionamento com Deus, deixar que Deus, a partir de então, conduza eles para esse alvo proposto. Terceiro aspecto que podemos ver no lançamento dessas flechas é o seguinte: antes de ser lançada, a flecha precisa ser afiada, né? Nós não usamos flechas hoje, né? E se usássemos para caçar, né, para comer, para sobreviver, com certeza a gente ia ficar afiando a nossa flecha, né? Mas isso em relação aos filhos nos fala o quê? De treinamento, de capacitação, de ensino, de criação, de um tempo de preparo para que essa flecha seja enviada. E isso acontece na infância. A infância é o momento propício para que possamos formar o caráter, para que possamos inserir valores, princípios. É na infância que os nossos filhos aprendem conosco quem eles são, o que é que eles acreditam, né? Os valores que eles têm, os princípios nos quais eles vão se firmar. Nesse período de infância é onde a consciência é formada, e consciência fala de valores morais, de valores espirituais, de uma crença correta, de uma fé correta, que vão definir o comportamento dele daí por diante, né? Então, é nesse período da infância que nós temos todo o tempo necessário para sermos totalmente intencionais em formar o caráter de Cristo na vida dos nossos filhos. Isso sim é uma flecha bem afiada. E o quarto aspecto que podemos falar a respeito das flechas é o seguinte: o alvo de quem lança tem que ser o alvo da flecha. Não adianta querermos colocar que os nossos filhos, não, vocês vão buscar o Senhor, vocês vão servir ao Senhor, vocês têm que ler a Bíblia, vocês têm que orar, se nós não buscamos. Se o alvo da nossa vida não é Cristo, do nosso filho não vai ser. Para que o alvo dele seja Cristo, primeiro nosso alvo tem que ser Jesus. Então nós precisamos ter isso muito claramente. Não adianta forçar uma barra que eles sejam aquilo que a gente não é, que eles sejam aquilo que a gente não procura ser. Nós precisamos ser, o alvo tem que ser o mesmo, para que o objetivo seja alcançado. Outra coisa também que podemos ver numa atirar de uma flecha é o seguinte, que às vezes o flecheiro, ele lança para o alto, para que a flecha possa ir mais longe. Podemos compreender nisso, nessa analogia, que quando atiramos a nossa flecha para o alto, que é Cristo, que é o Senhor, a nossa flecha, os nossos filhos, as nossas flechas vão muito mais longe, porque o Senhor estabeleceu esse propósito para nós, para que nós sejamos esses atiradores, onde nós seremos instrumentos de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra na vida dos nossos filhos. E se temos clareza disso, exercemos o nosso relacionamento com eles, vivemos esse relacionamento no falar, no agir, no proceder, no corrigir, né? No brincar, no se comunicar de forma intencional, para que esse objetivo de Deus na vida deles se cumpra. Possamos ter esses nossos olhos abertos esses dias, que possamos ser instrumento da graça, da bondade, do favor de Deus na vida dos nossos filhos, para que assim eles possam cumprir o propósito para o qual eles vieram à Terra, direcionados por Deus. Amém? Deus os abençoe poderosamente.